Então, gente, é isso aí. Estamos aqui, tudo bem com vocês? É nóis, é nóis. Estamos aqui na primeira aula de biologia. E vamos lá, né? Vamos falar primeiro o que é a biologia. Aqui vai ser um vídeo mais de introdução, biologia, células, negócios e tal. Vamos lá, a biologia, bio é vida. E logia, como vocês já sabem, estudo, depois de tanto que eu falo, que logia é estudo de todas as letras que eu falo. É estudo realmente. Então, é o estudo da vida. Do que? Da vida do ser humano? Então, também. Mas não prioriamente. Assim, também, mas se você quer falar da vida do ser humano, da rotina não, mas de como funciona o ser humano. Do indivíduo, assim, da fisionomia, das coisas micro, no âmbito micro e também macro, às vezes, tipo músculo, ou sei lá, as células e as coisas que estão dentro do ser humano, como funciona o organismo, como funciona o ser humano, entendeu? Então, basicamente, a biologia estuda isso. Então, vamos lá. O que é importante saber para poder estudar a biologia? É que o começo do estudo da biologia, só um segundo. Ele começa no estudo da... Eita. Da célula, não celular, é célula, tá bom? Tem a célula. A célula, ela é uma estrutura é uma estrutura funcional dos seres humanos. É uma estrutura, assim... Não é uma estrutura, ela é uma unidade estrutural, mas eu falo estrutura que é mais fácil. Uma unidade estrutural que é tipo, é o que forma o ser humano. Você é feito cheio de células, ó. Eu tenho um machucado aqui, ó. E nesse machucado, ele tirou as células da pele que estavam em cima aqui. Sua pele é feita de células, acredita nisso? E aí chegou a outro tecido, chegou um tecido de baixo. E aí já não são mais dessas células, são outras células. Não são as células da pele, são as células de outro lugar, entendeu? Então, tem vários tipos de célula, muita célula. Muito tipo de célula, muita célula diferente, que tem diferentes funções, muitas células que tem diferentes negócios, diferentes tal. Mas todo ser vivo tem célula. Tem aqueles ser vivos que são unicelulares, dá pra ler ali? Ficou meio ruim, mas unicelulares. O que é unicelulares? Uni é um. Lembra quando tem aquele Uno o jogo Uno? Então, Uni vem de Uno, isso. Então, unicelulares é que só tem uma célula, são os organismos, são seres vivos, são aquele negocinho que só tem uma célula, que você provavelmente não consegue enxergar, porque é muito pequenininho. Talvez é possível enxergar olho nu, mas é bem difícil, assim, você tem que olhar assim, e principalmente eu que não enxergo nada sem óculos, é bem difícil, mas vamos continuando. Para você entender a célula, você tem que entender as estruturas da célula, porque tem a célula, que é uma unidade estrutural. E quais são as estruturas da célula? Bem, vamos fingir que isso aqui é minha célula. Bonitinha a minha célula, né? E aqui parece mais um ovo, mano. Aí tem os bagulhos aqui, tem os bagulhos aqui, pronto. Aqui, ó, essa aqui é a minha célula. Feinha, mas cagadinha, é isso. Essa parte de fora aqui, essa parte aqui em volta, não é nem, tipo, não é essa parte de dentro, nem nada, é só a parte de por volta, é a membrana. O nome disso é membrana plasmática. Por que plasmática? Provavelmente vai de plasma, mas não sei. Não sei se é exatamente isso, mas é a membrana plasmática, é isso que você tem que entender. A membrana plasmática vem depois, mas é a membrana da célula. Agora sim, a parte do meio dela. Que não é essas coisinhas que tem, que depois eu explico o que é, se eu for explicar, não sei exatamente. Essa parte do meio é o que? O citoplasma. Aí aqui é o citoplasma, tá vendo? A membrana plasmática e tem o citoplasma. E aí, essa parte do meio, provavelmente, como você já sabe, se você já viu a minha playlist de... Qual é o nome? De geografia, que ela deve estar aparecendo por aí em algum lugar.
você já sabe que no meio até da Terra fica o núcleo, então no meio da célula também vai ficar o núcleo. Então aqui nós temos a estrutura da célula, como que a célula é estruturada. Daqui a pouco eu vou explicar melhor quais são as funções e tal, mas e também um pouco mais sobre a biologia, os níveis trópicos e umas coisas mais legaisinhas, mais aprofundadas, que não são essa chatice de decorar o que é tal coisa e tal. Então, voltando aqui, nessa segunda parte a gente vai estudar umas células, algumas coisas que tem das células, alguns níveis da biologia celular e alguns níveis da biologia não celular, eu acho, não sei exatamente isso, mas é basicamente isso. Aqui, ó, aqui a gente tem as células procariontes e as eucariontes. Quais são as diferenças delas? Quais são as diferenças delas? Acho que é isso. Tá, enfim, as procariontes, minha professora falou que eu lembro, ainda bem que eu lembro, que as procariontes, elas são as células que não tem um núcleo bem formado, assim, é tipo, basicamente o DNA ou RNA tá só jogado lá no meio da célula, assim, e aquilo é o núcleo, entendeu? Então não tá bem fechadinho assim, diferente da eucarionte, que é tipo, tá bem protegido o núcleo, tá bem fechadinho, tem uma coisa protegendo ele, entendeu? As eucariontes, elas na verdade são bem, tipo, bem mais evoluídas, elas têm, tipo, os compartimentos bem certinho das coisas delas. É meio que tipo, igual, falando de evolução de novo, é como se as procariontes fossem as mais largadas e aí as eucariontes falando, não, a gente tem que se organizar certinho e tal. Falando de evolução de novo, porque na playlist de geografia que tá por aqui, que um dia eu vou saber pra qual lado fica, que lá eu falei sobre evolução, pode ir lá, é bem na hora. E biologia a gente vai falar bastante de evolução também, com Darwin e tal, os bagulho e tal. E agora vamos ver os níveis de células. Aqui o primeiro nível de célula, obviamente, é a célula, do primeiro nível celular que a biologia estuda. E aqui o segundo nível são os tecidos. Como assim os tecidos? Bem, aqui ó, tá vendo? Lembra que eu falei do meu corte? Então, eu cortei o tecido de cima da minha pele. E o que, que a pele é então? Se a pele não é um tecido, o que, que a pele é? A pele é um órgão, que é no nível 3, entendeu? A pele é um órgão cheio de tecidos. Entendeu? A pele é um órgão cheio de tecidos. E, obviamente, cada tecido cheio de células, entendeu? Então, esses são os níveis que tem aqui. Aí o 4 é o sistema de órgãos. Como assim o sistema de órgãos? Você não tem o seu sistema respiratório, que tem um monte de órgãos, tem o pulmão, tem a traqueia, tem o nariz, tem um monte de coisa, entendeu? Então só esse conjunto de órgãos, esse sistema que faz o sistema de órgãos, que é o nível 4. E o nível 5 é os organismos em geral, na verdade, né? Tipo, eu sou um organismo, eu sou um ser vivo, entendeu? Então é o total, é o conjunto de todos esses de cima ali. Esse é o organismo, é o nível 5 do estudo da célula. Então, pra você entender, esse é o nível, tipo, é o micro da biologia. Não o micro basicamente é a célula realmente. Não quando a gente vai falar de moléculas, que eu já vou explicar mais ou menos o que é. Mas é o micro da biologia. Então, vamos para a segunda parte. Aqui, ó. Isso aqui já é um nível mais, tipo, mais aprofundado, mas nem tanto, entendeu? Mais um geral de tudo do que só de uma parte. Isso aqui, ó, os átomos. Os átomos, se você for para a playlist, se você, daqui a pouco vai sair a aula de química, eu vou explicar bem o que é átomo. Não sei se eu já expliquei o que é átomo, mas não sei. O átomo é menor do que menor que uma célula, entendeu? Tipo, bem, um pouquinho menor que a célula. E aí depois vem a molécula. A molécula já é um amontoado de átomos, que aí já está quase perto da célula, que é o próximo. Depois da célula vem o que? Os tecidos, que eu já expliquei aqui. E aí depois os tecidos, os órgãos, que eu já expliquei. Só que aqui ele pula uma, porque ele não está tão aprofundado, ele só está tipo, num geral realmente de um macro bem grande. E aí depois os órgãos vêm os organismos. E aí depois dos organismos a gente tem a população, que é a população, população brasileira, população, o conjunto de o quê? De organismos, de seres vivos. Ou pode ser um conjunto de bactérias, que também é um ser vivo, entendeu? E comunidade. Aí tem a comunidade. Comunidade é tipo um monte de populações, entendeu? Aí já é uma comunidade.
É basicamente isso, é o ecossistema, é um monte de populações de diferentes organismos, entendeu? E a biosfera é o geral de tudo, de todos os seres vivos realmente. Uma coisa interessante no DNA. Saiu a notícia lá, quando saiu o coronavírus e tal, que eles já tinham transcrevido o DNA do coronavírus. E por que isso é tão importante? Porque é assim que eles vão criar a vacina para poder ter a vacina do coronavírus, entenderam? Então, assim, vocês têm que entender que o coronavírus tem um núcleo, tipo, não tem um núcleo bem formado porque ele não é uma célula, entendeu? Ele é um ser vivo. Tipo, entendeu? É um organismo, tá ligado? É muito estranho isso, mas tipo, não chega a ser um organismo, mas é tipo, eu vou explicar mais pra frente na aula de vírus exatamente como que é o vírus, mas o DNA tá sempre no núcleo da célula. Então, se o coronavírus, que é um vírus, não é nenhuma célula, então ele está sempre no centro. Então, basicamente, o vírus tem uma estrutura eucariôtica, diferente da procarionte, que são das plantas e que não tem, tipo, bem estruturado, assim, é meio que uma bagunça montuada ali. E já eucarionte não, é tipo mais organizadinho, tipo, aqui tem às vezes tem tipo uma proteção para uma parte da célula, aí tem outra proteção para outra parte, é bem certinho as eucariontes. Isso aqui acho que foi isso por agora. Eu vou fazer uma questão aqui rapidão. Então vamos lá para a pergunta de biologia, que é bem simples, mas você tem que entender, você tem que, nossa, é isso então, entendeu? É isso aí, peraí, vamos ver. Uma célula é classificada como eucariôtica se tiver. Aí tem aqui as opções. Vamos lê-las. Vamos ler todas elas. Compartimentos membranosos internos. Bem, assim, eu não vou dar um chute aqui de primeira, mas lembra quando eu falei que tinha as partes bem dentro, separadinhas? Às vezes pode ser que tinha partes separadas membranosas, não sei, é só um palpite, vamos para a próxima. Parede celular rígida. Não sei, acho que as duas podem ter parede celular, não sei. Vamos para a próxima. Membrana plasmática, aí é certeza que as duas têm procariontes e eucariontes. Então vamos para a próxima. Isso aqui já descarta, já descarta. Não é C, tá? Não é C, de jeito nenhum. Vamos para D. Ácidos nucleicos. Acho que não, nem sei o que é isso. Descarte. Não, pode ser, mas descarta porque nem sei o que é isso. Ribossomos. Ainda nem falei sobre isso. Apaga também. Os últimos eu sei o que é, mas eu não vou falar porque provavelmente não é, né? Até porque ele quer que diferencie as procariontes da eucarionte. E provavelmente as procariontes também tem isso. Eu não sei. Vamos lá. Parede celular rígida. Eu acho que as duas têm. Então a única que sobrou foi a alternativa A. Então é isso. Valeu pra vocês aí. Vai sair já os próximos vídeos de química e aplicativos informatizados, né? Então fica aí no canal. Assiste os próximos vídeos aí. Vai sair daqui a pouco. É isso aí. Toma um café.